Olá pessoal, essa videoaula vai ser uma introdução de um módulo que vai ser um pouco mais teórico, de essencialmente só teoremas, resultados, pensamentos, que eu considero um dos mais importantes, apesar de a maioria de vocês, de alunos, achar que conta é mais importante. E esse resultado que eu vou fazer hoje, um apanhado da teoria de integração, o que a gente vê, o que a gente espera, o que teremos, qual é a beleza disso. Então, vamos partir nesse mundo aqui. Nós estamos com uma função derivável. Eu vou pedir f de a igual a zero, vai ficar mais claro mais tarde por quê. E o que nós temos é uma operação de f para f' que a gente chama de derivação. Também, pensando o contrário, se temos uma operação daqui para cá, só pensando operacionalmente, a passagem f' para f é chamada, a princípio, de antiderivação. Aqui, na antiderivação, nós temos uma ambiguidade. A ambiguidade é o seguinte: se f é o antiderivado da f', então f mais 1 também é uma antiderivada de f'. Se eu derivar isso aqui, continua o mesmo valor. Mas, apesar dessa ambiguidade, é interessante, por várias maneiras, fazer essa operação. Mas a questão é o seguinte: como que a gente vê essa antiderivação? Se eu tenho posição, derivo, vira velocidade. Velocidade, antiderivo, vira posição. Por isso que é interessante, a gente muitas vezes quer a posição. Então vamos supor, por exemplo, que minha velocidade é maior que zero. E o que eu vou fazer é o seguinte: para cada x fixado, eu defino a de x como sendo essa área aqui. E faz sentido, para cada x, a de x é essa área. Isso aqui, como eu disse, faz sentido, tudo bonito. E a grande questão que a gente pergunta é: quem é a de x? Talvez vocês tenham visto na física do ensino médio que se a gente calcula a área embaixo do gráfico de uma curva, é o meu ΔS. É a posição que eu caminhei. Isso aqui é de uma curva onde isso aqui é o U, a velocidade. Então você deve imaginar que aqui a área disso é o meu ΔS. Se é meu ΔS, a área, então em algum sentido tem que ser antiderivada. E quem é a de x? Se a de x é a área, então quem é a de A? Zero. Cada vez que x vai crescendo, eu tenho uma função A definida em A para B dos reais. E a questão que vai ser, pensando bem complicado, porque disso tudo, a ideia de que a área embaixo ser exatamente a posição andada, tem uma ideia por trás, que é a ideia de somas de rima, a gente vai falar isso aqui tudo, mas o grande interessante é que a de x é igual a f de x. Por que f de a é igual a zero? Foi por isso que eu marquei. Então, de um lado, geometricamente falando, a derivação encontra retas tangentes. Do outro lado, a antiderivação acha a área sobre curvas. E a questão é que, quando eu penso em operação, antiderivação, depois eu vou conhecer o termo primitivização. Qual é a primitiva? Mas quando eu penso assim, eu penso no termo em área, integração. Então, para ter uma ideia da situação, é que a forma que vai calcular a área é uma ideia muitas vezes feita por rima, somas de rima. Eu nunca lembro os anos de cabeça, mas é 1800 e alguma coisa.
Derivação é Newton, a princípio, Newton e Leibniz, a dupla. 1670, 80, sei lá, alguma coisa por ali. Talvez 1700. Vamos botar próximo de 1700. Apesar de Newton e Leibniz fazer a integração, saber tudo de fazer a simbologia de integral, etc., essa notação que vocês já devem conhecer de f de x dx é uma notação do Leibniz. Mas até formalizar isso, foi horrível. Ele conseguiu formalizar de forma bem precisa. E essa ideia de rima é usada na física muitas vezes para calcular a área, essas coisas. Para ter uma ideia de como isso é importante, tinha um grupo de químicos, acho que na França, que eles faziam o seguinte: muitas vezes eles não conseguiam integrar, porque a gente não tinha computador, nada disso. E o que eles faziam? Muitas vezes eles construíam um gráfico num papel milimetrado, muito bom, e depois pegava uma tesoura, cortado, o papel tem que ser muito bom, específico, pegava uma tesoura, cortava milimetradamente, o mais preciso possível, e pegava essa região, essa folha aqui toda, e pesava. Ao pesar, ele achava massa. Então vamos lembrar aqui, massa igual a densidade sobre área. Se você sabe a massa, a folha você conhece, então você sabe a densidade, implica que você sabe a área. Então você tinha uma integração por esse meio. Agora, claro, temos computadores, não precisa mais ninguém ficar cortando papel, né, para isso. Por favor. Mas a ideia é que muita ideia é importante, veio da física também, vem de vários lugares. Newton e Leibniz já sabiam disso. Na verdade, a ideia de achar áreas de regiões mais gerais sobre parábolas veio de Arquimedes. O cálculo infinitesimal, como vocês devem já ter escutado, a ideia é que o Arquimedes achou a área de uma parábola, de uma seção de parábolas. Achou uma PG, etc. Bem, tem livros falando disso. E o Arquimedes, ele calculou. Então, muitas vezes você vai escutar que a teoria de integração veio antes da teoria de derivação, antes de Cristo por Arquimedes. Mas, no fundo, a formalização mesmo disso veio aqui. 1800 alguma coisa. Somas de rima. E nesse módulo a gente vai falar um pouco disso, vai explicar como isso aqui acontece e vai ser uma aula vai ser bem teórica. E é muito importante, porque essas ideias aqui vai ser feita para depois achar volume de sólido de revolução, centro de massa, um montão de coisa que vai estar em outros módulos. Então, é isso que a gente quer falar um pouco, essa é a introdução, e a gente vai detalhar cada passo. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.